Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os dinizistas invadindo a sua praia com mais um palpitômetro. Dessa vez o de número... Palpitômetro não, mano. É o Caralho. Caralho, não. Palpitômetro também conhecido como ou vai ou racha, de número 3. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os dinizistas invadindo a sua praia com mais um ou vai ou racha. Desta vez falando sobre as grandes zebras do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, de toda a história do Campeonato Brasileiro. Temos aqui novamente Giovanni e Tchê, esses mestres do futebol brasileiro e quiçá mundial. E é isso aí, senhores. Boa noite aí para vocês. Faz as honras, Tchê. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos madrugueiros, espectadores dos dinizistas. É uma grande honra estar aqui com os senhores. E mais um tema, né, senhores? Mais um tema. Vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa madrugada. Aqui é o Gil quem fala. E eu tava com saudades desse Vai ou Racha. Tô muito feliz aí, depois de meia por aí, a gente palpitando sobre as divisões do Campeonato Brasileiro. Voltamos às raízes agora, de mais um Vai ou Racha. E vamos que vamos, pessoal, que esse vai ser legal, pô. E não podemos nos esquecer que este vídeo vem para você com o patrocínio de Elodim Marketing. Você quer procurar... Puta, me deu branco agora o que fala. Me deu branco. Esse vídeo vem em oferecimento de Elodim Marketing. Você quer estourar em leads e visualizações para seu negócio? Entre em contato com Elodim Marketing. Contato logo aqui no rodapé, na descrição do vídeo. Entre em contato e deixamos para falar um grande abraço pro Nilson. Tamo junto. Esse é o cara que é o jeito do seu negócio. Uma empresa e uma pessoa totalmente excelente. Como eu já dizia, Paulo Bonfá e Marco Bianchi, um abraço aí pro galera do Rock Go, que marcou muito a minha infância. Vocês não viram, mas eu vi. Então vamos lá, as grandes zebras do futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar que nós vamos fazer uma da Copa do Brasil também. Campeonato Brasileiro, nós vamos englobar aí a Taça Brasil, né? Então vamos fazer de 59 até o ano de 2024, que é o ano que nós estamos gravando isso aqui, né? Então solta a vinheta, maestro. Então nós temos aqui eleitas por nós uma das maiores zebras do futebol brasileiro. Então nós temos aqui o Bahia de 1959, que foi campeão brasileiro, o primeiro. O Fortaleza de 1960, vice-campeão. O Náutico de 67, que foi vice-campeão, aí um pouco mais diferente. O Grêmio Maringá, que foi o campeão também de 1969, do torneio Centro-Sul, né? O Santa Cruz, de Pernambuco, que foi semifinalista em 1975. O Londrina e o Operário, que são de 77, ambos são semifinalistas. O Guarani, campeão brasileiro de 78. O Bangu e o Coritiba, de 85, campeão e vice brasileiro. O América do Rio, que foi semifinalista daquele campeonato brasileiro. O Sport, campeão brasileiro de 1987. O Bahia, campeão brasileiro de 88. O Bragantino, vice-campeão brasileiro de 1991. O Vitória, vice-campeão brasileiro de 93. A Portuguesa, vice de 96. O São Caetano, vice-campeão brasileiro da Copa João Avelange. Tem rios lá no Instagram, confiram, né, do ano 2000. O Atlético Paranaense, campeão brasileiro de 2001. O Goiás, terceiro colocado do brasileiro de 2005. O Paraná, quinto colocado do brasileiro de 2006. O Vitória, quinto colocado do Campeonato Brasileiro de 2013. E o Fortaleza, quarto colocado do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, como vocês podem perceber aí, eles estão por ordem cronológica. Então, vamos começar, obviamente, com o Bahia de 1959, que, na minha opinião, segura para 10. Afinal de contas,
é um time que foi campeão em cima do Santos do Pelé. Exato, exatamente. Já Então, começamos bem, já começamos Começa bem. pesado. Em alto nível, né? Então a gente já vai para o Fortaleza de 61, né? Que foi 60. o vice. Desculpa, de 60, que foi o vice-campeão brasileiro daquele ano. Senhores? Olha, o Fortaleza ele vinha de um biestadual de 59 e 60, né? Ele vinha de uma campanha ali do Nordeste, eliminando o ABC, o Motoclube de São Luís, o atual campeão, que era o Bahia, né? 2-1 na ida e 0-0 na volta, tirou o Santa Cruz e perdeu para o Palmeiras na decisão, sendo o jogo de ida por 3-1 e o jogo da volta por 8-2. É uma campanha grande, mas eu acho que essa derrota na final vai pesar um pouquinho da forma que foi. 8-2 é uma trauletada das boas, né? Das grandes. Embora não foi para qualquer um, né? Foi o Palmeiras da academia, né? Exato, exatamente. Da primeira academia. Exato. Exatamente. Então, senhores, o 7 ali tá chamando 6. 6, né? Eu acho que 6 vai porque descer, assim. mas podemos. Não, ele desce, começa no 6 ali, mas assim. Foi vice. Beleza. Só que, pô, 8-2 é complicado. É puxado. É puxado. É puxado. E vamos para o Náutico de 67, vice-brasileiro também. Um Náutico que vinha da época do seu hexacampeonato seguido, até hoje não inigualado em Pernambuco. O né? Exceluxo. O Exceluxo, exatamente. Eliminando o América do Ceará, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Chegou na decisão contra o Palmeiras também, né? Só que dessa vez foi uma final mais honrada, né? Perdeu em Recife por 3-1, ganhou no Pacaembu por 2-1 e no jogo esse acabou perdendo por 2-0. Para mim, eu acho que claramente fica na frente do Fortaleza de 60. Aí vai um setzinho, velho. Vai, certo. Nota 7. Inclusive, então, senhores, uma historinha. Tem um torcedor aqui do Náutico na rua que ele disse que isso há muito tempo atrás, naquelas famosas conversas de bar, ele disse que o Náutico foi extremamente prejudicado por fazer o jogo extra em pleno Maracanã. Se fosse mais perto daqui, quem sabe? Mas... Olha, eu vou fazer uma defesa desse senhor aí, que eu nem conheço. Mas naquela época era praxe, né? A senhora CBD beneficiar time do Sudeste. Né? Exato, exatamente. Poderia ser um jogo num lugar mais meio termo, né? Mas fizeram no Maracanã. Bom, agora, senhores... A polêmica. Vem um campeão um pouco estranho, obscuro no futebol brasileiro. Vem aí o Grêmio Maringá, campeão da Copa Centro-Sul de 1969. Não. Ele ganhou em 68 e em 69 ele ganhou a Copa dos Campeões, se eu não me engano, que era um torneio. Não foi nem 69. A Copa dos Campeões, ele foi jogar contra o Santos. Tá? Foi o seguinte, esse torneio foi uma bagunça. Era para ver quem ia para a Copa Libertadores de setembro. Grunge, o que não era uma bagunça no Brasil? Não, mas dessa vez eles se superaram. Dessa vez eles se superaram muito. Porque, veja só, o Grêmio Maringá, ele pega o Sport nas semifinais desse torneio e faz um duplo 3-0 no Sport. Os dois jogos foram feitos entre março e abril de 69. Até aí tudo bem, né? Está ali próximo e tal. Lembrando que naquela época o campeonato estadual era muito mais bem quisto do que hoje, né? Era, inclusive, a competição principal. Né? A Taça Brasil e o Robertão, eles eram meio assim deixados de lado. Claro que era importante ser campeão nacional, não estou aqui falando, menosprezando esses títulos, mas ser campeão estadual naquela época tinha mais peso. Então, o que acontece? Na outra semifinal, deveria estar Santos e Botafogo. O Botafogo já deu WO. Passa o Santos. O Santos enfrenta o Maringá em maio, no primeiro jogo. E, se eu não me engano, o jogo é 2-2 ou 1-1. Tem que pesquisar de novo aqui. Só que o segundo jogo já é em 70. Com o mando do Santos em Maringá. E dá empate de novo. Só que o Santos claramente estava com o time F.
Entendeu? Pô, era um time altamente alternativo. Acontece que o Santos, preocupado com o Campeonato Paulista e o Robertão da WO, o Maringá é eleito campeão pela CBD, só que a CBD falando que, por causa da preparação da Copa de 70, não leva ninguém para Libertadores naquele ano. Para mim, esse claramente é o zero. Não teve competição. Vamos segurar, vamos ver se não vai aparecer outro para competição. Não, né? tem um assim que até periga para zero. Mas é que assim, pelo menos esse que periga para zero, bom, ele jogou, ele competiu. É, né? não foi culpa Sim. do time, né? Não foi, claro, com todo respeito ao Maringá, que, pô, era o Santos, não era qualquer um. Não, E ganhou um mas- título a nível nacional também, né? Não deixa de ser. Mas tem toda essa questão. Ele eu vou ganhou deixar com o separado WO dos aqui, participantes mais fortes, mas enfim, segura para o zero. tá Né? aqui Deixa segurando aí. zero. Agora vem o Santa Cruz, semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1975. Santa Cruz, esse do Fumagalli? Acho que era do Fumagalli. Enfim, caiu para o Cruzeiro na semifinal no Arruda, perdendo por 3-2. Uma campanha de respeito. Campanha de respeito, eliminou grandes times. Na fase de grupo ali, no grupo B, ele fica à frente do campeão, que foi o Internacional. Passam dois, né? Então passa o Santa Cruz em primeiro, Internacional em segundo. Só que esse grupo tinha simplesmente São Paulo e Portuguesa, campeão e vice do Paulistão daquele ano. Somente. O Grêmio e os outros dois rivais do Santa Cruz, o Sport e o Náutico. Então, ele passou em primeiro desse grupo aí. Ele vai fazer as semifinais contra o Cruzeiro no Arruda por ter a melhor campanha, inclusive. Só que aí ele perde porque o Palhinha está numa noite abençoada e faz 2 gols. O Fumanchu, não é Fumagalli, Fumanchu, né, faz até os 2 gols ali do Santa Cruz. Fumanchu que era o artilheiro ali do time. Né, junto com o Ramon, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, acho que de 72, 73, se não me engano. E ele cai aí nas semifinais. Para mim, é uma campanha grande que merece uma nota boa. Não sei vocês. Divide esses 6 aí do Fortaleza. Eu colocaria ele com o Náutico no 7. Que isso? Se tivesse uma nota 6,5, eu acho que compraria, mas pra ser sincero, eu acho que é maior que essa campanha do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Eu também acho. Vai descer esse Fortaleza pro 6. Eu tô vendo Não, desce Fortaleza pro 5. O Santa Pra mim, eu tô vendo aqui a tabela do campeonato de 75, né? pô, é só pedreira, velho. O Santa Cruz, na primeira fase, ele fez foi um grupo até que equilibrado, porque o Santa Cruz passou em quinto, passava os 5 primeiros um grupo de 11, né? O Santa Cruz ficou em quinto com 12 pontos, na época a vitória era 2 pontos apenas, né? O oitavo colocado, que foi a Portuguesa, tinha 10, então foi muito parelho o grupo, que tinha Flamengo, Grêmio, né? A Portuguesa, o Santos. Aí na segunda fase o Santa acabou deslanchando ainda mais. Não ficou no grupo 2, só ficou atrás do Internacional, que viria a ser campeão, ficou na frente de São Paulo, Flamengo, Grêmio. Não, ele ficou na frente do Inter. Não, na segunda fase não. Ah, não, foi na terceira, né? Foi na terceira fase, Na terceira fase, aí ele ficou na frente. Na segunda fase, Isso, beleza. Mas mesmo assim, ficou com São Paulo, Flamengo, Grêmio, o Sport no grupo, Vasco. Eu compro esse 7 aí. Eu já sou a favor de descer o Fortaleza pro 5, o Náutico pro 6 e jogar eles pro 7. Então vamos embora. Vamos? Vamos. Bom, aí agora vai vir 2,77. Ambos semifinalistas, então obviamente eles perderam pro campeão e pro vice. O Operário e o Londrina. Vocês querem analisar eles juntos? Por mim. Lembrando que o Londrina cai pro Atlético Mineiro e o Operário, que tá aí com o Mato Grosso do Sul, mas na época o Mato Grosso do Sul não existia, então ele era do Mato Grosso, né? Ele cai para o São Paulo. Dinizistas, cultura também, geografia. Exatamente. Vocês querem analisar? Olha,
separado. Eu acho melhor junto, Gil, né? quer que eu fale a campanha do Londrina e você do Operário? Pode ser, mano. Fala do Londrina, eu falo do Operário. Vamos lá, o Londrina, né? Na primeira fase caiu no grupo D, que entre os times, né? Os classificados foram justamente o Botafogo, o Vasco da Gama, o Goitacás, o Brasília e o Americano. Aí você se pergunta, ué, e o Londrina? Ele acabou não passando. Contudo, foi para a repescagem, né? E nessa repescagem venceu um grupo com Goiás, Atlético Paranaense, Vila Nova e o Goiânia. E aí, a partir da terceira fase, o bicho pega. Porque simplesmente venceu um grupo com Vasco da Gama, Corinthians, Santos, Flamengo e o Caxias. E aí foi para as semifinais, né? Enfrentou o Galo, o Atlético Mineiro, acabou perdendo por 4-2 na ida e conseguiu um honroso empate por 2-2 na volta. E só perdeu de 4-2 porque o Reinaldo meteu um hat-trick, tá? O homem tava endiabrado. O Reinaldo naquela época ali, meu amigo... O Reinaldo era o melhor jogador do Brasil. Ele, o Zico e o Dinamite eram os três que tinha. Era danado. O Reinaldo era absurdo naquela época. Aliás, os São Paulinos mais antigos, né, que viram o título de 77, falaram que se o Reinaldo tivesse jogado, a coisa ia ser muito diferente. Né? Ele não joga a final. E a final foi jogo único, né? Ele não joga, isso dá problemas para o Atlético Mineiro. Com certeza. Um desfoque imenso. Agora, quanto ao Operário, deixa eu ler aqui, ó. O Operário, ele vinha de 3 títulos estaduais consecutivos, em 74, 76 e 77. Na primeira fase, caiu no grupo A, com o Internacional, que era o atual campeão, o Grêmio Maringá, Joinville, Avaí, Juventude, Curitiba, Caxias e Dom Bosco. O Operário passou em quarto com 13 pontos. Ele passou direto para a segunda fase, caiu no grupo com o Botafogo do Rio, o Botafogo de Ribeirão, Fluminense e CSA. E o Operário passou segundo com 7 pontos. Na terceira fase, no grupo V, ao lado de Santa Cruz de Recife, Remo, Palmeiras, América do Rio e Desportiva Ferroviária, o Operário passou em primeiro, garantiu a vaga para as semifinais, e nas semifinais perdeu para o São Paulo na ida por 3-1 e ganhou na volta por 1-0. 3-0. 3-0, exatamente. Perdeu na ida por 3-0. 3-0 e chegou a ganhar na volta por 1-0. Gol do Tadeu. Tadeu. Bom, assim... Olha, eu acho a campanha do Operário mais consistente. Afinal de contas, ele não foi para repescagem. Exatamente. O Londrina precisou cair numa repescagem, porém, enquanto a partida caiu no grupo que eu acho que foi mais complicado para eles, que é no grupo de Vasco, Corinthians, Santos, do que o do Operário. Isso que é mais interessante. Quanto o Operário teve o começo mais complicado, não que os dois não tiveram grupos difíceis. O Londrina, na terceira fase, realmente surpreendeu bastante. Sim, ele sobe muito de produção. E o Londrina ele não vinha de campanhas muito boas no estadual, né? Ele não vinha desempenhando muito bem. Vinha de um quarto colocado em 76 e sétimo colocado em 77. E em 76 o Brasileirão já foi eliminado na primeira fase. Então, o momento do Operário talvez até melhor do que o do Londrina. Mas se você for pegar o grupo do Operário, por exemplo, tinha o Palmeiras. O Palmeiras ficando em quarto nesse grupo, ele pode ser visto mais como uma decepção. Não é que foi pau a pau, Operário e Palmeiras ali, cabeça a cabeça. Na verdade, pau a pau mesmo foi entre Operário e Santa Cruz, que os dois terminaram com 10 pontos. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, eu ainda vejo o Londrina com uma campanha muito... na terceira fase, o Londrina faz 5 jogos, 5 vitórias. Sim. É avassaladora. Bem complicado também do Londrina. Um grupo muito mais complicado que o Operário. Bom, aí, tem o senhores? campeão... Eu acho que assim, os dois... Eu acho que vocês não vão comprar isso, mas se forem os dois juntos em uma nota só, ok. Mas se for notas diferentes, teria que ser notas coladas. Porque querendo ou não, eles chegaram... Assim, apesar das campanhas serem iguais, você pode perceber que o começo do Operário foi melhor e o final do Londrina foi melhor. Sim. Eu acho que as notas são iguais, vão acabar sendo iguais mesmo.
E assim, na semifinal, nenhum dos dois teve muita chance. Porque os dois já perdem os primeiros jogos, assim, 4-2, 3-0. Né? Tudo bem que o Operário ainda consegue fazer 1-0, mas Não adiantou de nada. então, 1-0 tão importante quanto feriado no domingo. Exato. Mas, pô, ver se que o Operário já não tava mais avassalador, assim. E o Atlético Mineiro, pô, com todo respeito, eu sou São Paulino, eu acho que o Atlético Mineiro era o melhor time do Brasil na época. Tanto que ele é vice-campeão invicto, né? Exato. Olha, vocês acham que essas campanhas de Londrina e Operário é mais relevante que a do Fortaleza de 60? Acho. Eu Jogaram acho que mais. Eu acho que é. Não, mas Essa Fortaleza... nota 5 aí, desceu Fortaleza pro 4, tem piadinhas. Não, E Londrina e Operário para nota 5. O que vocês acham? tudo bem. Por mim, tranquilo. Maravilha então, pessoal. Por mim, tranquilaço. Porque Então- são campanhas que meio que se complementam, não tem muito, assim, muito sim. entre elas. Sim. Bom, agora vem o Bugre, campeão brasileiro de 78. Esse, obviamente, não tem o que fazer. Segura. Agora vem a dupla de 85, mais um que a gente vai analisar junto. Bangu e Coritiba. Vice e o campeão. Né? Um abraço aí pro Castor de Andrade. Grande Castor de Andrade. Grande. Né? Se quiser aí um parente dele apadrinhar o canal, aí tamo junto. Opa! Quem diria? Opa! O Vai ao Racha, os grandes times do Bangu. Pô, ia ser um tema interessante. Tem uns times O Bangu tá querendo virar um time meio cult também, que no Venezia, na Itália, né? Porque você vê as propagandas das camisas, tudo. Tá interessante o marketing. O Bangu e o América, né? São times assim que vai É, chegar o na América. América, alô E a Romário. zona? Romário, baixinho. Daqui a pouco tem ele. Daqui a pouco, calma lá. Excelentíssimo senador. Bom, então aí vamos chegar em 85, adentrando aí os anos 80. Então temos o Bangu e o Coritiba. Lembrando que, beleza, quem vê hoje pensa, nossa, o Bangu foi vice. Mas naquela época, tudo bem com o dinheiro, né? O dinheiro vinha de umas maneiras um tanto quanto questionáveis, mas o Bangu ele incomodava muito. Acho que ele chegou a ser vice-campeão carioca ali em 84. Foi exatamente, perder a decisão pro Fluminense. Isso. Exatamente. Um jogo altamente contestado, diga-se de passagem. Enfim, e o Coritiba era o grande time do Paraná naquela época, né? Então... vinha numa seca desde 79 sem títulos, o Coritiba, né? Mas era E olha onde foi acabar o jejum, hein? Pois é, mas era o maior time da época, né? Do Paraná. O Atlético Paranaense não tinha essa projeção. Era um time grande, claro, né? Competia com o Coritiba, mas ele não tinha a projeção que ele tem hoje, que ele foi ter ali dos anos 90 para cá. É curioso que o Coritiba ele foi o único campeão nacional com saldo negativo, né? Que é intrigante. A gente pode dizer que o Coritiba andou para o Atlético Paranaense correr lá no Paraná? Olha, rapaz. Mas esse Brasileirão foi uma loucura, né? Esse Brasileirão de 70. Fora que tem uma menção honrosa aí, que o semifinalista foi o Brasil de Pelota. Foi, exatamente. É uma menção honrosa. Mas aí, se vocês quiserem analisar as campanhas aí deles aí. Foi o primeiro título fora da dupla Grenal no Sul. Título assim de primeiro escalão, assim, Brasileirão, tudo. Não Copa do Brasil que não existia. E o outro fora deles é o Atlético, né? Que a gente vai analisar daqui a pouco. Perfeito. Enfim, quem quer analisar o que aí? Seria loucura dizer que esse Bangu ele foi menos surpresa que o Coxa? Porque eu acho que o momento do Bangu era melhor do que o do Curitiba. O Bangu vinha de um vice estadual, agora o Coxa. Eu acho justo não colocar em nota junto, como foi aí. Não, eu acho que é nota separada. Fica junto. Eu acho que tipo, é a diferença de uma nota, mas. Mas assim, não vai ser grandes notas também, porque o Bangu, como você falou, não era assim uma zebra com Z maiúsculo. Sim. E, pô, a gente tá falando do Coritiba, não tá falando, sei lá, do União Bandeirante. Querem informação?
Daquele Brasileiro de 85, dos 8 primeiros, só o Atlético Mineiro do famoso G12 brasileiro, né? Porque os outros que compuseram as 8 primeiras colocações foi o Coxa, o Bangu, o Brasil de Pelotas, Sport, Ponte Preta, Ceará e Joinville. Esse foi o Brasileirão da alternatividade, viu? Foi. Esse foi. Pro Bangu, meus amigos, na primeira fase caiu no grupo D, com Ponte Preta, Joinville, Brasil de Pelotas, Brasília, Pinheiros do Paraná, Vila Nova, Leônico, Desportiva Ferroviária, Uberlândia, Vila Nova de Minas Gerais e o Corumbaense. Nesse grupo, o Bangu passou em primeiro. Pinheiros do Paraná, só lembrando que é um dos pais do Paraná. Exatamente. Na segunda fase, as coisas já começaram a ficar interessantes. Caiu num grupo com Internacional, Vasco da Gama e misto e passou em primeiríssimo, tá certo? Na semifinal, talvez a semifinal mais alternativa da história do Campeonato Brasileiro, Bangu e Brasil de Pelotas, 1-0 na ida e 3-1 na volta, despachou o Brasil de Pelotas. E na final, jogo único, pleno Maracanã contra o Coritiba, 1-1 no tempo normal e acabou perdendo nos pênaltis por 6-5. Gil, apresente o nosso coxa. O Coritiba, pessoal, que eu falei, vindo numa sequência de títulos desde 79, sem conquistar nesse que é o Paranaense. Esse título nacional, ele tem 3 curiosidades. Foi o primeiro título nacional do Sul fora da dupla Grenal. O Coxa sendo campeão com saldo de gols negativo. E foi a primeira vez na história que uma final foi disputada por 2 times fora do G12, né? O Bangu e o Coritiba. Quanto à campanha do nosso Coxa, esteve no grupo ao lado de Atlético Mineiro, Corinthians, Guarani, Grêmio, Botafogo do Rio, Fluminense, Palmeiras, América do Rio e Santa Cruz de Pernambuco. O Coxa fez um primeiro turno muito ruim, porém reagiu e foi campeão do segundo turno, se classificando para a próxima fase. Na segunda fase, no grupo G ao lado de Sport, Joinville e Corinthians, o Coxa se classificou em primeiro com 8 pontos. Nas semifinais, eliminou o Atlético Mineiro e venceu o Bangu na final nos pênaltis, em pleno Maracanã. Para mim é caso de pôr um no 5, outro no 4. Eu acho o Coxa à frente do Bangu. Eu tinha pensado em uma nota tipo 6 e 5, um para o 6 e outro para o 5. Tá ligado? Eu também acho. Eu acho bom já começar a ocupar essas notas mais de baixo aí. Calma que vai chegar, vai chegar. Não, que vai chegar, vai. Mas é que tá muito concentrado. Mas é porque as campanhas são quase que iguais até agora. Sim, exatamente. O Coritiba vai ser o primeiro campeão que a gente vai analisar, né? Sem ser para segurar para 10. Exato. Então... pode ser. 6 e 5. 6 e 5. Bom, agora veio o América Carioca, né? Que foi semifinalista do Brasileiro de 86. Que caiu para o São Paulo. Depois de ter passado pelo Corinthians nas quartas. Sim, tem esse detalhe. Detalhe que foi... Coisas da CBF. Foi a última participação da América na Série A do Campeonato Brasileiro. Exato. Ou seja, quer dizer... Para uns sim, para outros não. Mas... Enfim. Pois é, né? Esse América aí, eu falo a campanha deles aqui. Fica à vontade, meu querido. Eles caíram no grupo B. Pela ordem de classificação, tá? Passavam 8. Flamengo, Ponte Preta, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, o América do Rio. O Joinville, que esse Joinville daria uma história à parte. Exato. Opa! Goiás, Botafogo da Paraíba, o Sergipe, que é o adversário do Joinville, que daria uma história à parte. E o Paysandu. Passa em sexto, né, com 10 pontos, apesar de passar em sexto, passa só 4 pontos atrás do Flamengo, que foi o líder. Né? Nisso, ele vai para a segunda fase, onde ele fica no grupo I. Ordem de classificação de novo, né? Palmeiras, São Paulo, Joinville, o América, Santos, Bangu, 13, Botafogo do Rio e a Ponte Preta. Esse Botafogo do Rio aí também é uma balbúrdia nada. Passam 4. Aí, eles vão para as oitavas. E veja só que o América me apronta. Ele passa da Portuguesa, atual vice-campeão paulista,
né? Ganha o primeiro jogo por 1-0 e segura o 0-0 e passa. Aí ele vai pegar o Corinthians. Já não era mais aquele Corinthians da democracia corintiana, mas é o Corinthians, né? Ele ganha o primeiro jogo por 2-0 e mesmo perdendo por 2-1, ele passa, né? Pelo agregado. Aí vai pegar o São Paulo. Ele perde por 1-0 no Morumbi. Percebam como o América chega com a melhor campanha. Ele decide no Rio. Ele perde por 1-0 no Morumbi e empata 1-1 no Maracanã. Aí o São Paulo passa. Para mim é uma campanha muito grande. E foi crescendo ao longo da competição também. Exatamente. O bizarro é que, dentre os classificados para a fase final, o América teve a segunda pior campanha, né? E ficou, se eu não me engano, foi só o Vasco que teve uma das melhores, a pior campanha no caso. Sim, mas por exemplo, o próprio São Paulo, que foi o campeão, e pô, era o time do Menudos do Morumbi, ele perde um jogo nas oitavas para a Inter de Limeira. Tudo bem que era a Inter de Limeira, campeão paulista. Ele perde um jogo para o Fluminense. Né? Ele vai passando ali meio que na baciada também. Não é que ele sobrou. Tanto que o América chega com uma campanha mais contundente. E aí, galera? Para mim, por não ter chegado tão... Aliás, por não ter batido o final e tal, chegou longe, claro. Mas ainda vamos ter alguns campeões, algumas coisas. Sim. Eu não compraria assim, nota alta, não. Uma coisa eu falo. Ele não ganharia do Guarani também. Tá? Aquele time do Guarani era monstruoso. Tá? Tinha Marco Antônio Boiadeiro, tinha o Tite, né? Tinha o João Paulo, o Evair. Né? Então... É um timaço. Era um timaço. Tanto que foi uma das melhores finais da história do Campeonato Brasileiro. O jogo em Campinas, quem puder ver aí, foi uma coisa antológica. Foi 2-2 na prorrogação. Foi 1-1 no tempo normal. Mas como você falou, foi semifinalista, né? Para mim, ficaria ali junto com o Fortaleza. Eu tinha pensado na nota 4. Não achava que mais ali. Que isso eu acho até exagerado. E aí, Giovanni? No seu jeito. Nota 4, então, pessoal? Nota 4. Eu compro nota 4. Agora vem o momento que vocês estavam aguardando. Ele. Esporte o Esporte campeão brasileiro de 87? Ou o campeão brasileiro de 87? Pessoal, só um disclaimer nas minhas anotações do Esporte campeão. Eu deixei em caps lock. Não citar a zona, que foi o campeonato de 87. Não. Não citar a zona. Eu acho que a gente poderia fazer um vídeo falando da zona, que na verdade não foi o campeonato de 87, foi o campeonato de 86. Sim. Que começou justamente com o Joinville e o Sergipe ali. Né? Num caso de gatunagem. E deu no que deu aí. Nisso aí que todo mundo já tá careca de saber, até o STF vai jogar de novo, né? Quem vai ficar com a tal da taça das bolinhas. Né? Todo ano essa disputa, cara. Isso já todo tá ano, esse campeonato não acaba nunca. Então é o seguinte. Só que assim, a gente vai analisar aqui friamente o campeonato que o Sport disputou, não a zona que foi o campeonato, blá, blá. É nota baixa porque não teve um time assim de elite. Né? Tudo bem, teve o Guarani, que foi o vice-campeão brasileiro de 86 e foi o vice de 87. Teve o América do Rio, teve o Atlético Paranaense, teve Vitória, mas claramente os melhores times do Brasil não estavam jogando aquele campeonato. Eu posso fazer uma defesa pelo todo respeito ao esporte. Eu posso fazer uma defesa pelo esporte? Pode. Não pega nota alta. Porém, eu penso da seguinte forma. O esporte, ele era o favorito para ganhar o módulo amarelo, seja lá o Campeonato Brasileiro, enfim. Eu acho que haviam outras equipes. Então, eu acho que haviam outras equipes que estavam preparadas. Por exemplo, tinha naquele campeonato o América, que foi terceiro colocado em 86, que a gente acabou de comentar. O Guarani, vice em 86. A Inter de Limeira, campeã paulista de 86 e quinta colocada em 87. A Portuguesa, vice-paulista de 85. Você já viu a campanha do América no campeonato de 87? O Joinville que vinha do octacampeonato de 78 a 85. Então, eram times interessantes. O Sport, ele vinha de 5 anos sem conquistar o título nem sequer pernambucano, por exemplo. Então, eu acho que o Sport não era
o grande favorito a ganhar o campeonato que estava em disputa, entendeu? Só contar uma curiosidade aqui. Opa, pode falar. O América deu WO em todos os jogos ali, tá? Sim, porque ele não concordou com a decisão. Ele não concordou com o que aconteceu. Só que assim, a campanha foi a seguinte. Ele fica na chave B, que é a chave meio que norte-nordeste ali. Mas eu menciono o América porque estaria na disputa também. Sim, claro. Mas tem o Bangu ali envolvido. Tem o Bangu. Time, que era o time Isso. forte. Então ele fica no grupo B, que era um negócio meio norte-nordeste com times cariocas intrusos ali. Ele fica em primeiro, né? Então ele vai para a segunda etapa, como era chamado, fica de novo no grupo B, que é a mesma coisa, né? Passa ele e o Bangu, o Sport passa em primeiro. Ele vai para a semifinal, perde o primeiro jogo do Bangu 3-2, ganha por 3-1 no jogo de volta, agregado 5-4, passa, faz a final lá contra o Guarani. E aí, essa final é uma bizarrice inacreditável. Quem quer falar dela aí? Vamos lá, eu quero fazer. Fala aí, tia. Vamos lá, né? Essa final, né? Foi. Me corrijam se eu falar aqui alguma besteira. O Sport enfrentou o Guarani. Foi 2-0 na ida para o Guarani, 3-0 para o Sport na volta. E aí, de acordo com essa loucura, depois era para ter o quadrangular final. Não, mas calma aí, foi para os pênaltis. Sim. Teve os pênaltis que não terminou os pênaltis. Isso. Não terminou, foi 11-11. Calma, eu ia chegar nesse ponto aí. Mas enfim, vocês já se adiantaram. Quando chegou em 11-11, os dois times entraram no consenso para determinar o fim da disputa, né, e a divisão do título do módulo amarelo. Só que para não contrariar o regulamento, o Guarani simplesmente abdicou da disputa e o Sport foi declarado campeão brasileiro. Esse campeonato é uma zona, cara. Já que supostamente eles estariam classificados para o quadrangular final lá com o módulo verde, enfim. Exatamente. Então a gente pode ver que o Sport enfrentou sim grandes times, né? Sim. Claro, não era a elite do futebol brasileiro, né? Não tava lá o Flamengo, o Vasco, o Inter, o São Paulo, o Santos, né? Só que assim, né? Era um campeonato. Eu acho que a base do bom é o boi, vai. Essa é a grande verdade. Foi, isso aí não dá pra... Os dois, tá? Não é um ou outro, não. Os dois. Foi feito na base do Diz que me diz ali. Então, eu acho que assim, esse Sport pode muito bem ficar ali junto com o América e o Fortaleza. Ou eu até acho mesmo que abaixo ainda. 3. Acho que o 3 ali vai bem, né? Eu acho um 3, cara. Eu acho também. Não vai muito alto, não. Justamente pela questão do nível de competitividade, como vocês falaram. Não dá pra esquecer isso. Claro, ganhou, né? Sim. Mas fazer o quê? Com todo o respeito ao Leão da Ilha, campeão nacional de 87, depois viria a ser campeão em 2008 na Copa do Brasil, mas infelizmente não dá para ficar num patamar muito mais alto do que isso. Não dá. Bahia campeão de 88. Esse é aí sim, esse é polêmico. Foi um campeão bem consistente. Muito consistente. Uma campanha muito boa do início ao fim. Time do Chaco, do Bobô, que era seleção na época. Sim. Isso já abaixa um pouco a nota, hein? Abaixa um pouco a nota. Não sei vocês, o que vocês decidem. O Bahia, ele vem de um domínio absoluto no seu estado, né? No grupo B, ele estava ao lado de Vasco, Corinthians, Grêmio, Guarani, Curitiba, Santa Cruz, Santos, Botafogo, Grêmio, Criciúma, América do Rio. O Bahia fez um bom primeiro turno, ficando em terceiro colocado e repetiu a boa campanha no segundo turno, terminando em quarto com 21. Na fase final, eliminou o Sport, Fluminense e o Inter na decisão. O Inter que vinha do Grenal do século, né? Nas semifinais ali, acabou eliminando o Grêmio. Essa é uma segunda fase muito interessante, né? Vasco, Fluminense, certeza. Bahia, Sport, Flamengo e Grêmio, Inter e Cruzeiro. O Bahia, ele era uma força, né? Não acho que foi uma surpresa ali em 88, né, cara?
Lembrando ao pessoal, se tiver os torcedores tricolores vendo, estamos avaliando a alternatividade, não Sim. o elenco. Estamos avaliando o quão alternativo foi o título em si. E acho até que foi pouco, não foi tão alternativo assim, se paramos para ver. Por já ter tido jogadores na seleção, enfim. Foi uma campanha muito boa do começo ao fim. E acho que durante a campanha se falava até, pô, você chegar na placar e falar, pô, esse Bahia aí, não sei não, hein? Eu acho que se falasse isso não era uma loucura. Não, ninguém ia te xingar de louco, não. Não. Claro, tinha o Vasco, né, que era o grande time do Rio no momento. O próprio Corinthians, que viria a ser campeão paulista ali em 88. 88. O Sport, que, né, era um dos campeões brasileiros ali, o próprio Flamengo. Mas o Bahia é aquele time que, assim, sabe, é meio como se fosse hoje. Você falasse, esse São Paulo aí, hein, no Campeonato Brasileiro, hein? Será que dá? Né? Sabe, aquele cara que você tá correndo por fora. Se ganhar, você fica, pô, ganhou, hein? Mas você não vai falar, nossa, que coisa, hein? Zebra. Então. Pra mim, ele fica do ladinho do Sport. Eu compro também. Caraca, eu tinha pensado na nota 6 ali. Foi muito discrepante. Mas já que eu sou voto vencido, vamos embora. Não, dá um argumento aí, pô. Fala aí, mano. Cara, pra uma equipe, beleza. Vocês apresentaram esses fatores aí. Mas eu acho que de certa forma, por ser uma equipe do Nordeste e tal, ainda tem um certo fator de aleatoriedade. E como vocês falaram, Vasco vindo forte, Flamengo vindo forte, querendo ou não, o próprio Sport vinha embalado por ter sido um dos campeões do último ano, outras equipes também. O Inter era a base da seleção. Inclusive, derrotaram o Inter na final. Não acho que seja uma nota 3, não, cara. Eu acho que poderia ser um pouco. Tá, mas aí você tá vendo a força do título. Sim. E não a aleatoriedade. Alternatividade, Tipo, se a gente fosse colocar os maiores campeões brasileiros por campanha, aí sim. É papo de 8, 9, velho. Então vocês querem. Mas, bom. Então a nota 4? Pode ser, pode ser. Que aí já fecha já. 4, 5, tá beleza. Bragantino, vice-campeão de 1991. Segura pro zero. Segura também. Segura pro zero. Gente, não era loucura o Bragantino ter ido longe naquele Brasil de 91. Era uma campeão paulista. Era um time que estava em alta, estava em ascendência total e teve vários jogadores que foram tetracampeão depois que o Brasil. Silva. Isso. Bom, em 90 já tinha feito uma campanha muito boa. Então já segura pro zero. Agora o Vitória, vice de 1993. Perdeu do Palmeiras. Foi quando o Vitória começou a se mostrar mais no cenário nacional, né? Porque até agora há pouco eles falavam que era só Bahia, né? Era só Bahia. O Vitória começou a quebrar um pouco esse estigma aí. Acho que a partir dos anos 90, né? Que o Vitória começou a aparecer um pouco mais. Nesse time do Vitória tinha o Dida, o Paulo Isidoro, o Alex Alves, o Vampeta. Era um time que, Roberto Cavalo, que era bom. Era um time sergipano também. O sergipano. Então, era um time assim, de respeito, cara. Querem falar aí a campanha do Vitória? Que veio de um torneio paralelo, né? Veio, exatamente. Foi rebaixado para a Série B em 91, voltou em seguida em 92. Num campeonato de 32 equipes, sendo que os grupos A e B eram os grupos com os times mais fortes, e o C e D, que era onde o Vitória estava, eram as equipes mais fracas, podemos dizer assim, né? Isso. O Vitória estava no grupo C, se classificou em primeiro com 20 pontos, aí teve uma repescagem, eliminou o Paraná com 2 empates, e na segunda fase o Vitória começou a se prostar. Aí o bicho pega. Ele acabou no grupo de Corinthians, Santos e Flamengo, o Leão da Barra se passou em primeiro com 8 pontos. E aí, na final, perdeu para o Palmeiras com 2 derrotas, 1-0 na ida e 2-0 na volta. Todo mundo com a expectativa, vamos ter Palmeiras e Corinthians na final do Brasileirão. O Vitória foi lá e vral.
Esperaram mais um ano, aconteceu. É verdade. Né? Então, lembrando que o Remo chegou até a fase final também, até a segunda fase. Fica em quarto. Foi o segundo no grupo do Vitória. Ele foi o último ano do Remo na Série A, se eu não me engano. Foi justamente o último ano. Ou foi 94, não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, esse Vitória é aleatório, viu? Aí já pega uma um pouco mais alta. Eu acho. Para mim, 6 ali, 6, 7. 6zinho? Pode ser. Pode ser um 6, hein? Tá chamando. Se for 7 também, eu compro numa boa. A informação aí, o Remo joga, tá? Campeonato Brasileiro de 94. Ele vai para uma repescagem e é rebaixado junto com o Náutico. Obrigado, mano. Ele fica empatado em pontos, sabe com quem? Com quem? Cruzeiro. Eita, cabuloso. Quase que o Cruzeiro cai. Mas... Portuguesa vice-campeã de 96. De novo do Alex Alves, do Klemer, do Zé Roberto, Zé Maria. Rodrigo Fabre. Né? Perde aí do Grêmio. Alves gosta de um vice do Brasileirão, hein? Ave Maria. Esse jogo tem história. Eu tinha 4 anos de idade. O primeiro jogo de futebol que eu me lembro de ter visto foi o segundo jogo. Português e Grêmio. Né? Meu pai é corintiano, mas sempre foi um saudosista aí do futebol do estado de São Paulo. Ele fez churrasco para comemorar o título da Portuguesa, né? Porque a Portuguesa tinha ganho o primeiro jogo aqui no Morumbi por 2-0. Só que naquele dia o Paulo Nunes estava... Paulo Nunes! Entendeu? Aí ele falou assim, nunca mais torço para time pequeno. Grande Luzinha. E era um time muito bom, o time da Portuguesa. É um time muito bom. Já vinha de campanhas boas, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Inclusive, a Lusa fazia campanhas melhores até com o Santos naquela época, inclusive. Uhum. Então, assim... Naquele campeonato, ela fica na frente do São Paulo e do Corinthians. E do Santos. Então. Senhores, querem puxar esse América para a nota 3 e colocar a Portuguesa na nota 4? Porque não é tão aleatório assim. Não é. Não é, não. A Portuguesa, não. Assim, tudo bem. Você vai falar, a Portuguesa vai chegar na final. Nossa, não é também. Mas, pô, pelo time que tinha e pelo time que mostrou até, porque a Portuguesa chega na segunda fase em 97, chega em 98, ela bate semifinal de Campeonato Paulista em 98, né? Então, era um time assim que era de chegada, né? Então, acho que a nota 3 está boa para ela. Nem precisa puxar o Sport se você quiser. Pode deixar os dois ali. Não, eu tinha sugerido puxar o América. Mas... sim. Só lembrando um pouco da campanha, né? Ela passou em 8º. E aí já logo derrota o Cruzeiro, que passou em primeiro. Cruzeiro que, né, viria a ser campeão da Libertadores. Né, faz um 3-0 no Morumbi, até perde por 1-0 no Mineirão. Mas passa. Depois ela vai pegar o rival do Cruzeiro. Pega o Atlético Mineiro. Ganha no Morumbi por 1-0, empata 2-2 lá no Mineirão, e aí o Grêmio, né, como eu tinha explicado aí, ganha 2-0 no Morumbi, perde por 2-0, mas aí o Grêmio, por ter a melhor campanha, fica com o título. Enfim, agora vem o São Caetano, vice-campeão do Campeonato Brasileiro Copa João Avelange. Essa aí é gigante, viu? Vocês querem segurar mais alguma coisa para 10 ou tá ótimo? Eu acho que é o último. E para 0? É o último. Pra 0 também não. Pra 0 também não. Então tá bom. Então agora vem o Furacão, campeão brasileiro do ano seguinte, em cima do São Caetano, 2001. Azulão. São Caetano, junto com o Vitória, são os times mais azarados do futebol brasileiro, na minha opinião. Esse Atlético Paranaense do Washington e do Alex Mineiro. Né? Dagoberto também, né? Eu acho que o Washington ainda não estava lá. Deixa eu dar uma conferida, mas vocês podem analisar aí. Eu acho que o Washington chegou para 2004, que ele foi... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ser. Deixa eu só dar uma olhadinha. Era o Willan. O Willan era bola pra caramba. Pelo amor de Deus. Esse o Atlético Paranaense... Kleberson. Era um Atlético... Gabriel. Não era tipo... Sim, o Adriano Gabiru.
Drogadu. Assim, sobre esse Atlético aí, não era um Atlético que nem é hoje, que é uma força. Até se debate se o Atlético Paranaense merece estar dentro do G12, mas era um Atlético que já vinha em ascensão no cenário nacional. Vinha de um título da CB 95, em 96 já faz uma campanha boa, ficou em quarto na primeira fase, fazia campanhas medianas brasileiro, enfim. Já tinha viu o domínio do Paraná nos anos 90, conquistando o estadual apenas em 98, e depois engrenando um tri consecutivo entre 2000 e 2002. Foi campeão da seletiva da Libertadores de 99. Na primeira fase já foi vice-líder justamente atrás do São Caetano. Eliminou São Paulo, Fluminense e o próprio São Caetano na decisão, né? Lembrando que voltaria a fazer uma boa... exceto a final. Exatamente. Sim. E voltaria a fazer uma boa campanha também em 2004, quando foi vice-campeão, né? Perdeu para o Santos, né? Uma presepada emocionante. Foi. Emocionante. Triste, porém emocionante. Tem um lado triste do que ele Brasileirão também, né? Nem tudo foi alegria. Mas, enfim, esse Atlético Paranaense aí, como você falou, já era um time que estava vindo em alta. Ele ganha a seletiva da Libertadores, que para quem não sabe, para quem não conhece, em 99, até 99, só passavam 2 para a Libertadores. E aqui no Brasil era o campeão e o vice brasileiro. E aí, tranquilo. Não, minto, era o campeão e o campeão da Copa do Brasil. Só que em 2000 a Conmebol resolve fazer a Libertadores mais ou menos como é hoje, com fase de grupo ali, 32 times, uma Copa descarada da Champions League, como sempre, né? E assim, como o brasileiro era mata-mata, né, classificava o campeão e o vice do brasileiro, né, o campeão da Copa do Brasil, e a quarta vaga não tinha para quem dá. Então fizeram a seletiva da Libertadores, depois, né, surgiu aí a Copa dos Campeões até o Brasileiro de Pontos Corridos aparecer em 2003. Então, só explicando aí, resumindo aí, o título que o Atlético Paranaense tem, ele é o único campeão, inclusive, da seletiva da Libertadores. Dito isso, assim, é alternativo pelo fato de ser um time de fora do eixo, inclusive é o último a ter ganho o Campeonato Brasileiro até hoje, né, do eixo que eu digo sudeste, né. Tá chamando 7 ou tá achando alto? Esse Bahia aí vai descer. Esse Bahia vai descer. Que nota vocês acham? Eu compraria o 7, mas se for 6 também... Sabe por que esse Bahia vai descer? Não é porque ele vai ficar com 4. Esse Bahia e esse América vão descer tudo junto. A Portuguesa vai pro 2. Posso colocando já? Rapaz. Pode. Joga o América e o Bahia no 3. Joga a dupla de 77 no 5. No 4, na verdade, né? Mito no 4. Já estão na nota 5 já. E pode meter o Atlético no 5 aí. Aí, como a outra campanha, a próxima, também é muito boa, e é um time tipo, muito mais alternativo, para mim já seria meu 5 aí também. Esse Goiás aí que ficou em terceiro no Brasileirão de 2005. Esse Goiás, cara... Poxa, esse Goiás para mim seria meu outro 2. Você acha? Pô, mas... não acho que foi o Goiás, velho. Mas não foi tão alternativo assim. Argumentos plausíveis para ele não ser 5. Por favor, posso falar das anotações? Eu quero argumentos de ambos para decidir essa nota. Não, peraí. Posso falar mais anotações? Posso falar aqui mais anotações? Pode, fica à vontade. O Goiás, ele foi campeão da Série B 99. Ele domínio total no Campeonato Goiano. Foi pentacampeão estadual de 96 a 2000. Depois emendou um bicampeonato em 2002 e 2003. Desde que voltou à Série A em 2000, na Copa João Avelange, né, disputando o módulo azul, realizou boas campanhas, tais como um quarto colocado na primeira fase da Copa João Avelange, caído nas oitavas para o Paraná, 10º em 2001, 12º em 2002, 9º em 2003 e 6º em 2004. Lembrando que em 2003 e 2004 eram 24 equipes no Brasileirão, né? Ficou em terceiro colocado com 22 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Foi o melhor campeão de um time do Centro-Oeste no Brasileirão. Jogou a Libertadores 2006 e deu um calor no Estudiantes. Deu. Nas oitavas de final.
E até 2010, quando foi rebaixado para a Série B, foi apenas o ano de 2007 o Goiás fez uma campanha ruim e brigou contra o rebaixamento. Nos demais anos manteve bom retrospecto. Um oitavo colocado em 2006 e 2008 e um nono colocado em 2009. Então não foi alternativa, cara. O Goiás já vinha fazendo campanhas boas nos últimos anos. Não foi uma grata surpresa. Quem eram as grandes equipes do futebol na época? Era o Corinthians, o Inter, o São Paulo. O Santos, que vinha do ali, o Santos, que né, ainda tinha o Diego Robinho, o próprio Atlético Paranaense, que era o vice-campeão da Libertadores. Então, pô, era muito time ainda para colocar na frente do Goiás, até o próprio São Caetano ainda. Mas aí vem a campanha, né, o famoso Goiás de 2003, que foi uma excelente campanha também. Muitos jogadores do Goiás, alguns foram para o seu São Paulo, que faria parte do Mundial. Ali foi a base, Danilo, então, exatamente. Então, por isso, para mim, na minha opinião, pelo que eu pesquisei, não foi uma campanha tão surpreendente para pegar uma nota tão alta esse Goiás, porque já vinha de campanhas boas nos anos anteriores. E aí, tio? Eu vou pela aleatoriedade. Eu, em 2005, lá no alto dos meus 13 anos de idade, jamais imaginaria que o Goiás ficaria em terceiro lugar no Brasileiro. Mas os argumentos são bons. Eu vou sugerir aqui uma troca. Vamos ver se vocês vão comprar. Coloca o América na nota 2, puxa esse Fortaleza para a nota 3 e o Goiás fica na nota 4. Justo. Pode ser. E detalhe, hein? Naquele rolo do apito lá, o Goiás nem perdeu nem ganhou. Não, né? A pontuação dele foi aquilo lá. Ele fez 74 pontos. Ele nem perdeu nem ganhou nada. Mas beleza, põe no 4 aí. Tá? Pra mim tá tudo de boa. Tudo bem. Bom, Paraná, quinto colocado no Brasileirão de 2006. Aí o ouvinte, né? Uma grande homenagem ao Caio Júnior. Que Deus o tenha. Né? Que era o técnico daquele Paraná. Né? Do artilheiro Souza Caveirão, a ídolo do time. Né? Grande Souza Caveirão. As pessoas, né? O nosso telespectador pergunta, não é porque ele ficou em quinto, está aí. Naquela época passavam 4 para a Libertadores. Só que o campeão e o vice foi o Inter, que já era o campeão da Libertadores. Abre-se uma vaga. Aí entrou o Paraná, ficou em quinto. E assim, deu um calor violento nos 2 melhores times do futebol brasileiro da época, que era o São Paulo e o Inter. O Paraná, no Morumbi, ele faz 2-0 no São Paulo, depois ele toma virada, foi 3-2. Mas, pô, era o São Paulo, do Muricy Ramalho e tudo mais. Ele perde, aí no jogo de volta lá no Paraná, né, já é a última rodada, o São Paulo já era campeão, meteu um sub-20 lá e foi 0-0 ainda. Só que o Paraná também já estava com a vaga segurada. Contra o Inter, ele perde lá em Porto Alegre 1-0 no primeiro turno. E no segundo turno, que por coincidência foi o jogo que deu o título para o São Paulo, ele ganha de 3-2. Né? Ou seja, era um time muito bom. Muito bom. Que vai para a Libertadores em 2007 e não faz feio, não. Não fez. Sim, não. Foi até as oitavas. Foi esse Paraná que ficou o melhor time do mundo no ranking do IFF. Exatamente. Ele foi eleito o melhor time do mundo por um mês. Para quem não conhece a história, a gente pode trazer depois num reel à parte, mas pesquisem Paraná, melhor time do mundo 2007. Essa é loucura. Isso aí foi doideira. Ainda vai virar um reel nosso. Aguardem verão. Contaremos essa história melhor. É aleatório porque o Paraná, ele não fez assim campanhas muito consistentes. E assim, para mim, ele cai, né, no campeonato seguinte, mas aí também muito por culpa de outros fatores, né? Desmanche e tal. Né? Mas aí é com vocês. Eu colocaria ele ali no 5. Eu acho que esse 5 tá chamando. Se bem que a gente precisa começar a pensar em times ali que vai ficar no 8, hein? Sim. A gente já vai debater isso. Vamos ter que debater isso mesmo. Que tá chegando a hora, porque só falta mais 2. E assim, então, na moralzinha, eu tenho um 8 aí. Tá? Bom, Vitória 2013, quinto do Brasileiro. Não é ele. Tá? Então vocês já sabem quem é, mas analisem aí. Cara, esse Vitória de 2013,
Ele vinha da Série B, né? Sim. Ele vinha da Série B, fez uma campanha muito boa, chegou a sonhar com o Libertadores numa parte do campeonato, né? Ele e o Goiás, inclusive, foram as grandes surpresas daquele campeonato. Sim. O Goiás Sim. ficou em sexto, se eu não me engano, também poderia entrar facilmente. Ele só não entrou porque tinha o de 2005, né? Mas também poderia ter entrado o Goiás de 2013, uma ótima campanha, né? Foi uma campanha de 16 vitórias, uns empates e derrotas, ficou 2 pontos da Libertadores 2014, e já na temporada seguinte o Vitória acabou sendo rebaixado no fatídico gol do Thiago Ribeiro, essa história que todo mundo já conhece. O maior efeito borboleta do futebol brasileiro, esse aí. Exato, exatamente. Esse aí. Eu nem vou falar. É bom um rio à parte, um rios à parte. Mas assim, vocês querem um pouquinho do contexto? Opa. O Vitória, ele teve um bom período nos anos 90, quando passou a dominar até o estado, né? O Bahia começou a entrar no declínio, o Vitória começou a aparecer com maior força ali na Bahia. Foi vice do Brasileirão, né? Como a gente já citou aqui. Foi, exatamente. Mas ele bateu semifinal, se eu não me engano, acho que em 99. Então, aí o que acontece? O Vitória, um negócio desse. Aí teve um efeito elevador, porque ele caiu em 2004 da Série B, em 2005 caiu para a Série C, aí em 2006 foi mais... Caiu junto com o Bahia, inclusive. Caiu com o Bahia. Foi mais ou menos o que aconteceu recentemente, que o Vitória caiu para a Série C e voltou para a Série A direto, né? Aí voltou em 2006 para a Série B, em 2007 voltou para a Série A. 2008, 2009 já fez campanhas medianas, voltou a cair em 2010. Caiu em 2010, aí ficou 2011 na Série B, uma campanha decepcionante, voltou em 2012, aí em 2013 fez essa excelente campanha, ficando em quinto colocado. Detalhe que em 2010 ele cai sendo vice, né, da Copa do Brasil. Sim. Foi, exatamente. Bom, só que assim, ele ficou em quinto, né, gente? Ele não pegou vaga na Libertadores. Então, eu acho que não vale uma nota alta. Por 2 pontos, hein? Quase mandou o Botafogo para... mas também, assim, por 2 pontos, quase que ele ficou em oitavo e nem aqui ele aparecia também. O Atlético Mineiro ficou com 57. Então, assim, é um time que merece nosso respeito, porque foi até o próximo a melhor campanha de um time nordestino nos pontos corridos, né? Mas... até o próximo que a gente vai falar foi o melhor nordestino, né? E teve o Sport em 2015 que ficou em sexto também, uma ótima campanha. Né? Sim, claro. Só que assim, também não... Gente, em quinto, velho. Se ele ficasse em quarto e fosse para Libertadores, aí ia ser doideira. Vamos subir esse coxa aí? Vamos subir esse coxa aí. Vai subir só o coxa? Vai. Vitória vai encaixar ali. E esse 8 aí, a gente vai preencher agora? Como é que vai ser? E por mim, preenche agora. Esse Fortaleza aí. Esse Fortaleza 2021? Exato. Eu compro. E aí, eu compro total. Rapaz, eu tinha esse pensado... Fortaleza, eu posso falar uma coisa para vocês? Pode falar. O Fortaleza é o seguinte, ele passou antes de eu fazer as alterações, esse Fortaleza é o seguinte, ele passou um martírio na década passada, na Série C, né? Aí veio o Rogério, ele subiu em 2017, 2018 veio o Rogério Ceni. Se eu não me engano, ele sobe. Não, ele não sobe com o Rogério, né? Não sobe. E foi no ano seguinte, 2018. Ele subiu para a Série A com o título da Série B. Em 2019 já fez uma campanha boa, ficando em nono, décimo, pegou Sul-Americana, caiu para o Independiente na primeira fase, quando a Sul-Americana era mata-mata ainda, né? Era só mata-mata. E em 2020 brigou ali para não cair. Mas assim, eu acho que o Fortaleza ele passou a imagem de que já tinha atingido o teto, que ele não tinha mais como subir dali, entendeu? E acho que essa campanha com o Vojvoda, que chegou depois de ter começado o campeonato, fez 5 no Inter, eu acho que coloca o Fortaleza num outro patamar, que o patamar que é hoje. E foi semi da Copa do Brasil, né? Foi, também, exatamente. Foi uma temporada espetacular do Lion. Se eu não me engano, caiu justamente pro Atlético. Caiu pro Atlético. Ele eliminou o São Paulo e nas quartas e caiu pro Atlético na semi. Então, assim, eu acho que esse Fortaleza eu acho que ele mostrou que ele conseguia sair do teto, do limite que talvez muitos imaginavam que já tinha atingido. O Fortaleza vai ser meio de tabela. Não, o Fortaleza chegou, é o único até hoje nordestino no G4 dos pontos corridos. E tá até hoje e tem a oportunidade de poder repetir a façanha, porque o Fortaleza hoje
É um time encardido, é um time interessante. O 4 do Boca, velho. É disso, exatamente. A gente tá gravando agora. Recentemente, o Fortaleza fez 4-2 no Boca Juniors. Só o seguinte, coloca o Vitória lá na nota dele lá. O Vitória, qual nota? Nota 6. Coxa, nota 6. Sobe o Coritiba para 7, põe o Vitória na 6. Perfeito, então, pessoal. Então, para mim é 8. Pelo que o Giovanni tá falando aí. E você tinha pensado em um 7, mas eu só voto vencido. Vamos embora. A gente precisa... Bom, então agora nós vamos ver o 0. A não ser... Nós temos 3 disputando pro 10. A não ser que fosse um para 8, outro para 9, outro para 10. Mas... não. Aí de 1 para disputa de 10 cair para 8 é muito mesmo. Não dá. É bizarro. Bom... Então agora a disputa pelo 0 fica entre o Bragantino... Vai ficar isso mesmo, pessoal? Vai ficar isso mesmo? O Fortaleza no quarto na frente do Coxa, campeão? Sim. Perfeito, então. Mais regularidade. Né? Então, Bragantino, vice-brasileiro de 91, e o Grêmio Maringá, que foi o campeão dessa celeuma aí que a CBF fez da Taça dos Campeões aí de 69/70. Vamos pro pouco tempo? Maringá. Vamos pro tempo. Põe o Maringá no 0 aí. Põe Maringá aí. O Bragantino competiu, ele jogou, entendeu? Tudo bem que ele não era uma zebra, mas o Bragantino fez a tabela dele certinha, elimina o Fluminense na semifinal, deu um baita trabalhão pro São Paulo na final, mas ele jogou o campeonato. Entendeu? O Maringá, com todo o respeito à cidade, ao time, que é extinto, e não é o mesmo Grêmio Maringá que existe hoje, ele ganhou só do Sport na semifinal e depois deu WO em tudo. Né? Então, acho que o 0 tá bem... Bom, agora a gente vai definir quem é o menos 10, né? A gente separou Bahia de 59, Guarani de 78 e São Caetano de 2000. Então, aí eu pergunto para você, Giovanni, quem é o menos 10? Olha, eu vou resumir isso numa frase. Bahia de 59, troféu. Guarani de 78, troféu. São Caetano de 2000. Nem do módulo amarelo. Nem do módulo amarelo. Então, eu acho que não tem muito o que falar. Acho que é claro, né? Eu acho que não tira o brilho que foi a campanha de São Caetano. Foi uma campanha maravilhosa, folclórica até os dias de hoje, mas, infelizmente, faltou o título. É isso. Eu compro também. Eu também compro. São Caetano aí no 9. Apesar de tudo, gigante. Tchê, pra você, Tchê, quem é o 10? Eu vou fazer uma polêmica aqui, viu? Rapaz! Pra mim, o meu 10 se chama Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia. Giovanni. Olha, eu vou polemizar um pouco também. Eu vou de Guarani de 78. Foi uma campanha mais consistente do Guarani. Embora a campanha do Bahia foi gigantesca, mas eu acho que o Guarani... Mas assim, por ter sido um campeonato um pouco mais extenso, por talvez a regularidade do Guarani, o Guarani já vinha se consolidando como a grande força do interior, né? Ali nos anos 70, de 72 a 75, o Guarani foi o melhor time do interior paulista, só sendo superado pelo 15 de Piracicaba em 76 e a sua rival Ponte Preta em 77, que talvez se viu como um combustível ali para o Guarani, que talvez viria a ser campeão, né? O Guarani passou por 3 fases, né? Na fase final eliminou o Sport, Vasco e o Palmeiras na decisão e venceu todos os seus confrontos ali no mata-mata. Então eu acho que foi uma campanha mais consistente do Guarani, não tirando o brilho, o mérito do Bahia de 59, mas eu fico com o Guarani de 78. Grunge, é com você, meu querido. Eu sabia que esse negócio ia ficar para mim, né? Vocês me amam de uma maneira inacreditável, né? Sim, só para dar um... Só para falar a campanha do Bahia de 59. Ia fazer isso agora, porque eu joguei a bomba e saí correndo. Ele entra no grupo Nordeste, né? Passa do CSA 5-0, 2-0, né? Então ele ganha os 2 jogos e ganha do Ceará na final, né? São 3 jogos ali, os 2 primeiros dá empate e o terceiro é 2-1 aí para o Bahia. Esse jogo foi na Fonte Nova mesmo.
né? Então, aí ele vai para a... Deixa eu pegar aqui a segunda fase. A fase regional. A segunda fase, ele tira simplesmente o Vasco da Gama, que é o campeão carioca daquele ano, né? E tira ganhando o primeiro jogo 1-0, perde o segundo 2-1, ganha o terceiro 1-0. Grunge, antes ele tira o Sport na fase Isso, regional. desculpa. Na fase regional ele tira o Sport, ganhando aí 3-0. Toma uma sapatada de 6-0, só que aí no jogo extra ele ganha 2-0. E aí vai para a final, né? Tira o Vasco, vai para a final. Vasco do Bellini, né? Detalhe, o Vasco não foi campeão. O Vasco foi campeão carioca pelo estado da Guanabara, né? Que era um estado separado do Rio de Janeiro. Isso. Aí ele pega o Santos, ganha de 3-2 na Fonte Nova. Ele perde 2-0, se eu não me engano, acho que no Pacaembu, né? E ganha o jogo extra na Fonte Nova, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, no Maracanã, né? Assim, são campanhas históricas as duas, tanto do Bahia quanto do Guarani, que tiram grandes times. Os dois tiram o Vasco. Os dois ganham de um paulista na final, que era... Tudo bem, o Santos era o melhor time do mundo. Somos um programa polêmico. Mesmo. Vamos lá, tia. Mete esse Baiano 10 aí, vai. Oi! Pô, o Bahia tirou Bora, o Santos Bahia. o Bahia ganhou do Santos do Pelé. Isso aí poucos conseguiram no mundo o que o Bahia conseguiu. Maravilha. Entendeu? Eu quero ser justo aqui, até para o nosso espectador não ficar com meia informação. O último jogo, o Pelé não jogou, por estar lesionado. Mas ainda tinha o Pepe, Coutinho, Mas Mengal, viu? aquele time do Santos era literalmente... Era a seleção brasileira. Aquele time era metade da seleção brasileira. A outra metade era o Botafogo. Bom, Exatamente. senhores, então se ninguém quiser mudar nada, eu vou falar as notas aqui. Eu acho que tá tudo ok, pessoal. Tá, Beleza. tudo Então, ok. nota 0, Grêmio Maringá 69,70. Nota 1, Bragantino 91. Nota 2, Português 96 e América do Rio 86. Nota 3, Sport 87, Fortaleza 60, Bahia 88. Nota 4, Goiás 2005, Londrina e Operário do Mato Grosso 77. Nota 6, nota 5, Bangu 85, Atlético Paranaense 2001, Paraná 2006. Nota 6, Náutico 67, Vitória 2013 e o Vitória de 93. Nota 7, Santa Cruz 75, Coritiba 85. Nota 8, Fortaleza 2021. Nota 9, Guarani 78 e o São Caetano de 2000. E o nosso 10, né, segundo a nossa mesa jogadora, o Bahia de 1959. Certo? A maior zebra alternativa do futebol brasileiro, pelo menos até os dias de hoje, né? Então, senhores... Acho 2 campanhas gigantescas, né? E é isso. Exatamente. Parabéns ao Bahia, né? E é isso, acho que tá justo a nossa playlist, playlist aí. E é isso, pessoal. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência, por essa bancada maravilhosa aí. Então, é isso. Esse foi e o até nosso o próximo Baio Racha. Com o apoio de Elodie Mário, que tinha essa empresa totalmente excelente. Um abraço para o Nilson aí, que está nos apoiando. Então é isso, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu.